Olá, colegas! Este é o primeiro vídeo de uma série que vamos tratar da Lei Federal 5.194, que trata da habilitação profissional, do exercício profissional dos engenheiros e engenheiros agrônomos. Sem dúvidas, esse é o principal normativo legal que trabalha o sistema Confea-CREA, no que diz respeito às suas atividades principais de fiscalização, de habilitação profissional e de tribunal de ética. Esse assunto é de grande interesse para os profissionais de engenharia, de agronomia e de geociências, assim como para os estudantes de engenharia e todos aqueles que lidam direto ou indiretamente com essas áreas. Conselheiros de CREAS, funcionários de CREAS, enfim, todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos com as áreas da engenharia e da agronomia em nosso país. A Lei Federal 5.194, ela regula o exercício das profissões de engenheiro e de engenheiro agrônomo e dá outras providências. Essas profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo, elas são caracterizadas por ser realizações de interesse social e humano, que importem na realização dos seguintes empreendimentos: aproveitamento e utilização dos recursos naturais, meios de locomoção e comunicações, edificações, serviços de equipamentos urbanos, rurais, regionais, nos seus aspectos técnicos e artísticos, instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões terrestres, e o desenvolvimento industrial e agropecuário. O exercício da profissão de engenheiro e engenheiro agrônomo é assegurado aos que possuam diploma de faculdade ou escola superior de engenharia ou agronomia no Brasil, devidamente registrado no CREA, e aos que possuem diplomas de faculdade e escolas estrangeiras de ensino superior de engenharia ou agronomia, devidamente revalidado e registrado no Brasil, e os que tenham esse exercício amparado por convênios internacionais de intercâmbio, como é o caso de Brasil e Portugal. Ou seja, o engenheiro de Portugal pode atuar no Brasil, assim como os engenheiros brasileiros podem atuar no país de Portugal. E, por fim, estrangeiros contratados, que é a critério do Conselho Federal, que é o CONFEA, e os conselhos regionais, que são os CREAS, considerado a escassez de profissionais de determinada especialidade e o interesse nacional. É bem verdade que isso é um caso raríssimo, é uma situação de registro temporário que atualmente não se tem informações que esteja acontecendo no país. O uso do título profissional. A utilização da denominação de engenheiro ou engenheiro agrônomo pode ser utilizado apenas por profissionais diplomados em engenharia ou agronomia e devidamente habilitados nos CREAS, assim como as pessoas jurídicas compostas exclusivamente de profissionais que possuem tais títulos. Por exemplo, uma empresa que se constitui apenas e tão somente de engenheiro, todos os sócios são engenheiros, ela pode ter na sua denominação engenheiros associados, alfa, etc. Ainda com relação a título, existe uma condição para que uma pessoa jurídica possa ter a denominação engenharia ou agronomia. Essa condição é a seguinte: é que a maioria da composição da sua diretoria deve ser de profissionais devidamente registrados nos conselhos regionais, ou seja, nos CREAS. Com relação ao exercício ilegal da profissão, existe um enquadramento como exercício ilegal da profissão de engenheiro ou de engenheiro agrônomo. São 5 condições em que se enquadra uma pessoa física ou jurídica exercendo ilegalmente a profissão da engenharia, o que implicaria inclusive em auto de infração por parte da fiscalização do CREA. Primeiro é a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados reservados aos engenheiros e agrônomos e que não possua o registro no CREA. O segundo são profissionais que se incumbir de atividades estranhas às suas atribuições discriminadas no seu registro. Isso é o caso da exorbitância de atribuições. É aquele caso de um profissional
por exemplo, que ele é engenheiro civil e ele passa a praticar atividades, por exemplo, de engenharia mecânica. Então, ele está exorbitando as suas atribuições profissionais, portanto, isso se enquadra como exercício ilegal da profissão. Ainda temos o caso de profissional que emprestar seu nome a pessoas ou firmas, organizações, empresas, para execução de obras e serviços sem a sua real participação. Esse é o chamado de acobertamento. É aquele caso que um profissional se coloca como responsável técnico por uma empresa, por exemplo, mas que de fato ele não está exercendo a atividade, ele não está acompanhando a obra ou o serviço técnico que aquela empresa está executando. Então isso também se enquadra como exercício ilegal da profissão. Temos também o profissional que, suspenso do seu exercício, continua em atividade. Um profissional pode ser, por exemplo, suspenso por ter uma falta ética. Os CREAs podem suspender profissionais por falta ética. E durante essa suspensão, portanto, esse profissional não pode exercer a sua profissão. Se assim o fizer, está enquadrado como exercício ilegal da profissão. E, por fim, a pessoa jurídica que exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia e da agronomia sem a efetiva participação e autoria declarada do profissional legalmente habilitado e registrado no CREA. Nesse caso, é a pessoa jurídica que estaria infringindo a legislação com relação ao enquadramento do exercício legal da profissão. Se ela está atuando, mas de fato ela não tem profissional, ela não tem autorização, não tem um profissional que esteja respondendo por essas atividades. As atribuições profissionais e a coordenação das atividades do engenheiro e do engenheiro agrônomo. São todas essas atividades, é um leque muito grande, muito amplo de atividades que o engenheiro ou o agrônomo pode atuar na sociedade. O desempenho de cargos e funções e comissões de entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mistas, privadas, etc. Ele pode atuar no planejamento ou projeto, em geral de obras, estruturas, transportes, exploração de recursos naturais e desenvolvimento de produção industrial e agropecuária. Estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres, divulgação técnica. Temos ainda ensino, pesquisa, experimentação, ensaios, fiscalização de obras e serviços técnicos, direção de obras e serviços técnicos, execução de obras e serviços técnicos, produção técnica especializada, industrial e agropecuária. É bem verdade que, dentre esse leque de atividades, é preciso ver a atribuição de cada profissional, e essa atribuição é função da sua formação na universidade, na faculdade, que ele concluiu a sua graduação. Em termos de competência, é preciso a gente esclarecer que as escolas, as faculdades, as universidades de engenharia e agronomia, elas têm a competência de indicar ao Conselho Federal, que é o CONFEA, em função dos títulos apreciados através da formação profissional. Em termos genéricos, as características dos profissionais por elas diplomados, ou seja, elas têm que apresentar, têm que cadastrar no sistema CONFEA-CREA projeto pedagógico do curso, onde mostra a formação do profissional, porque a partir daí é que o sistema CONFEA-CREA vai definir na habilitação as atribuições que aquele profissional vai ter em função da sua formação. Enquanto que o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que é o CONFEA, ele tem o papel de organizar e manter atualizada a relação dos títulos concedidos pelas escolas e faculdades, bem como seus cursos e currículos, com a indicação de suas características, para a partir daí, portanto, ele poder definir as atribuições de cada profissional em função da sua formação. Existe uma condição para alguém exercer um cargo ou função que exige um conhecimento de engenharia e ou agronomia, na União, nos estados, nos municípios, nas entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista. Ou seja, qualquer órgão público, atividade pública que exigir conhecimento técnico de engenharia ou agronomia, necessariamente é preciso ser ocupado esse cargo ou função
por um profissional com formação superior em engenharia ou agronomia, dependendo do caso, e está devidamente habilitado no CREA, com as atribuições compatíveis com as competências do respectivo cargo ou função. Existe também uma condição para que os estudos, plantas, projetos, laudos, qualquer outro trabalho de engenharia ou agronomia, público ou particular, tenham um valor jurídico ao serem submetidos ao julgamento das autoridades competentes. Essa exigência é que somente se os seus autores forem profissionais habilitados no CREA. Ou seja, se os autores desses estudos, plantas, projetos, trabalhos técnicos não for devidamente habilitado no CREA, esse trabalho ele não tem valor jurídico e, portanto, eles não podem ser submetidos ou julgados por autoridades competentes. Quando da elaboração de trabalhos técnicos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, o profissional de engenharia ou de agronomia é obrigado a se identificar da seguinte forma. Ele tem, em todos esses trabalhos, necessariamente que posta a sua assinatura procedida do nome da empresa ou instituição que ele representa. O título profissional que o subscreve. Por exemplo, se ele for engenheiro civil, ele tem que colocar engenheiro civil. Se for engenheiro agrônomo e assim sucessivamente. E, por último, o número da carteira do CREA. Todo profissional registrado no sistema Confea-CREA, ele tem um número de carteira e ele precisa se identificar em todos esses documentos por meio dessa numeração da carteira. Se uma entidade pública ou particular firmar contrato com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada, e essa habilitação se refere à habilitação no CREA, para praticar atividades de engenharia ou da agronomia, a consequência é a seguinte: é a nulidade de pleno direito dos contratos referentes a qualquer ramo da engenharia ou da agronomia, inclusive a elaboração de projetos, direção e execução de obras. Portanto, qualquer entidade pública ou particular que firmar contrato com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada, esse contrato é nulo de pleno direito. Se este vídeo foi útil para você, então curta, comente e compartilhe com todos os colegas e assista aos outros vídeos deste canal. Até a próxima!